Ia começar aqui essa reunião nossa, essa entrevista, essa coletiva, fazendo aqui uma homenagem ao povo de Chapecó, a chapecoense, pelo episódio que aconteceu, essa tragédia. Acabou mexendo com todo mundo, mexendo com o emocional de todo mundo, e não é diferente, acho que todo mundo deve ter sentido a mesma coisa. Eu, por exemplo, fiquei extremamente angustiado e triste e arrasado mesmo com o acontecido. Alguns atletas que estavam ali dentro a gente conhecia, tanto o Diego como o Kempis trabalharam aqui com a gente, o Mário Sérgio, que trabalhou aqui com a gente, e tantos outros jogadores que a gente conhecia, de jogar contra, alguns que a gente tentou trazer para cá, não conseguimos, e também a gente, numa situação, num desastre daquele, dentro de uma rotina do futebol, que a gente praticamente faz isso constantemente, regularmente, viajar para um jogo de futebol, vai aquela comissão técnica com a gente, vai com diretores, jornalistas, e você se coloca realmente naquela posição, naquela situação, e isso nos leva até uma reflexão, uma reflexão de vida. É o que eu conversei até esses dias com o Gilmar Dalpozo, que é o nosso treinador, amanhã está apresentando aqui, que tem uma relação muito próxima lá com o pessoal da cidade, uma relação não só porque foi treinador do clube, mas porque tem relação pessoal com muita gente lá na cidade, com vários atletas, com várias famílias, com vários dirigentes, com jornalistas, com funcionários do clube que acabaram indo junto com a delegação e enfim, aconteceu essa interrupção da vida deles, E a reflexão assim de que a gente precisa, através disso, dessa solidariedade toda que aconteceu em torno do futebol e principalmente em torno da Chapecoense, todo mundo se mobilizou para ajudar, todo mundo se mobilizou para se solidarizar, que isso seja uma constante dentro do futebol. O futebol ainda tem muita violência, muita animosidade, muitas agressões, muito desrespeito, Isso acontece entre adversários, isso acontece também no futebol, quando o momento do futebol não é bom, As pessoas não entendem que você não vai nem sempre ganhar e também não vai nem sempre perder, e que existe coisa mais importante do que isso, que é a vida das pessoas, é respeitar as pessoas, se solidarizar com as pessoas, é ajudar, dar a mão. Então esse tipo de comportamento assim a gente acaba refletindo ao longo das nossas próprias atitudes que nós temos no nosso dia a dia de rotina, que nos leva muitas vezes até a ser um pouco frio com as coisas, E depois que acontece uma situação como essa, a gente fica com uma grande interrogação na cabeça: será que vale a pena do jeito que a gente age, do jeito que a gente enxerga as coisas que a gente não valoriza às vezes, Coisas às vezes que são mais importantes e são mais efetivas, a gente às vezes deixa de lado. Então, sim, queria só registrar aqui esse momento de tristeza que nós passamos, que a gente possa, através disso, ser um ser humano melhor daqui para frente, cada um de nós, que estamos no futebol principalmente, e que a gente possa homenagear aí, daqui em diante, a equipe da Chapecoense, não só pela tragédia em si, mas até pela história, que eles deixam aí, de terem, em tão curto espaço de tempo, conseguido tantas conquistas e conseguiram também tanta admiração e empatia com o povo brasileiro e agora até mundialmente. Então, que eles possam aí retomar a vida dele, que as famílias sintam-se, procurem se confortar aí na graça de Deus, e que a gente siga a vida, vamos seguir a vida aí, e enfim, que a gente não esqueça também dos bons exemplos que ficam, tá? Bom, voltando aqui para a pauta da nossa reunião, da nossa coletiva. O objetivo aqui é iniciar uma semana de
de apresentação do planejamento do clube, né? A gente até mergulhou bastante esses dias por conta do acontecido, o futebol parou, né, que a gente parou também, a gente até trabalhou muito, mas de uma forma bastante discreta e evidentemente respeitando, né, os momentos. Tinha sempre alguém que conhecia alguém que estava ali, e a gente acabou trabalhando bastante, avançamos muito, né, mas não achamos que era oportuno estar falando sobre o planejamento na semana que passou. Então, novidade de jogadores contratados, tem alguém acertado já? Novidades. Tem uma lista. Ah, meu Deus, tem uma lista aí. Olha, nós avançamos muito na montagem do time, certo? Avançamos muito. Claro que eu não vou falar aqui em jogador que não tiver assinado contrato. Apalavrado tem vários, que eu não quero correr o risco de falar sobre esses nomes e depois a gente ser surpreendido com o próprio jogador ou alguém que orienta a mudar de ideia e a gente fica vendido na situação. Então isso eu não vou fazer. Mas assim, eu posso falar de quem a gente vai manter aqui e quais jogadores talvez já esteja em condições de eu anunciar, tá? Então eu vou ter aqui, vamos começar o campeonato com três goleiros, tá? Acho que o campeonato cearense é suficiente. O Everson, o Lauro, que nós renovamos, e o Diego, que é o garoto que está na base. Para o Campeonato Brasileiro a gente repensa alguma coisa, mas para o Campeonato Cearense eu acho que nós temos aí condições de, com esses 3 goleiros, nos manter bem. Com relação ao lateral direito, né, nós temos um contrato com o Thiago Cametá, que deve permanecer. Claro que ele está sendo assediado por clubes grandes, né, mas a nossa política aqui, eu só vou liberar um jogador de 24 anos com a qualidade que ele tem. Claro que ele também precisa melhorar em alguns aspectos, claro, né, mas é um jogador que tem muito talento e tem muito potencial, um jovem, e eu só vou liberar se nós tivermos uma compensação financeira. Caso contrário, ele permanecerá com a gente, tá? E nós já acertamos com outro lateral direito. Eu não vou anunciar, porque eu estou esperando o documento dele chegar amanhã, tá? Lateral esquerdo também da mesma forma, já tem um contratado, que eu só posso anunciar amanhã, tá? Tanto esses 2 jogadores, eu acho que fizeram uma grande Série B, 2 laterais, tanto esquerdo como direito, tá? E um outro lateral esquerdo que nós iniciamos uma conversa hoje, então não posso dizer que está apalavrado, tá? Vamos ficar então com 2 laterais direitos, 2 esquerdos. Lembrando que nós também teremos aqui jogadores da base, completando esse elenco, dando mais opção para o treinador, nós vamos acompanhar a Copa São Paulo, etc, etc, etc. Estamos na final da Copa do Nordeste, vai ter ainda um momento de integração da base com o profissional após as competições da base. Nós vamos ter 4 zagueiros para iniciar o campeonato, tá? Claro que o 5º poderá ser da base, né? Dos que estão na casa, o Valdo vai ter contrato. Nós estamos renovando, aliás, renovamos com o Sandro, tá? Eu repactuei com ele algumas condições. O Sandro foi um jogador que teve um momento muito bom aqui, caiu de produção por um problema que ele estava, um problema ósseo, tá? Está totalmente recuperado e esse jogador nós vamos resgatá-lo aqui, ele vai voltar a ser o velho Sandro, que já foi aqui no clube, um ídolo do clube. Nós vamos resgatar o jogador. E contratamos mais 2 zagueiros. Estão contratados 2 zagueiros, tá certo? Estou aguardando a documentação desse jogador chegar. Possivelmente amanhã eu posso estar anunciando esses nomes aqui para vocês. Mas são 2 destaques também da Série B. De volantes, nós temos contrato com o João Marcos, que infelizmente não vai poder nos ajudar nos primeiros meses, passou por uma cirurgia, né? O Richardson é um jogador da casa, também muito assediado, diz passagem, mas da mesma forma do Cametá, não vai ser liberado com a compensação que nos satisfaça, tá? O Raul, né, que se destacou aí, inclusive está sendo também, outro que está sendo bastante assediado, né, surpreendentemente, tá? Isso é positivo, é um garoto da base, aí já pegando aquela pergunta que foi feita, é um que teve uma oportunidade, soube agarrar a oportunidade, né? E deveremos contratar aí, tem o Ricardinho, que eu considero um segundo volante de armação, tá? Que já está
confirmado, chega dia 2 aqui para estar conosco. E nós devemos trazer aí mais 2 a 3 volantes, tá? 2 a 3 volantes. Contactados, ainda não estão confirmados. Existem algumas pequenas dúvidas aqui em relação a alguns nomes. Estou esperando para conversar com o Gilmar amanhã para a gente alinhavar aqui quem seria a prioridade dos nomes que nós temos, ou as prioridades dos nomes que nós temos. Felipe Menezes já confirmou que vai continuar no clube. Nós tínhamos um pré-contrato com ele, com a opção dele de confirmar o contrato ou não, ele vai continuar. Tá? Nós devemos trazer aí mais 1 ou 2 meias. Um já está bem encaminhada a conversa, mas não está palavrado ainda. É possível que essa semana a gente consiga confirmar com o jogador. E com relação a atacantes, tá? Nós temos aí um contrato com o Rafael Costa, né, que nós estamos conversando com ele sobre um novo contrato para o próximo ano, mudando algumas situações do contrato dele atual, né? Estamos aí conversando com ele. Tem interesse no Rafael, o Gilmar tem interesse muito no Rafael, acho que o Rafael jogou pouco esse ano, né? Jogou pouco, podia ter jogado mais, podia também ele ter se projetado individualmente mais, ele tem condições de fazer muito mais do que ele fez, e o Gilmar disse que se ele estiver aqui, pode ter certeza que o Rafael vai crescer. Então o Rafael já sabe disso, e nós estamos conversando aqui para ver a condição contratual para o próximo ano, né? Alguns outros jogadores nos interessam. Existem alguns jogadores que passaram aqui que interessam. Sim, por exemplo, há uma possibilidade de a gente continuar com o Lelê, tá? Há uma possibilidade. Nós também estamos conversando com o atleta e com o empresário dele. Há uma chance de continuarmos com o Lelê. O jogador quer ficar, tá? O treinador gosta dele, e nós estamos ainda tentando acertar algumas condições para que ele continue. Nós vamos trazer, evidentemente, mais alguns jogadores para a posição, para frente, né? Eu sei que vocês vão perguntar já pelo Magno Alves, tá? Ele vai estar aqui em Fortaleza, vamos conversar pessoalmente. Claro que tem que ser uma situação compatível com o Ceará, né? O Ceará tem interesse, mas compatível com o Ceará, porque também o Magno passou agora uma temporada no Fluminense, claro, com uma condição financeira muito, mas muito longe do padrão nosso, né? E a gente precisa conversar, até mesmo porque a realidade do futebol brasileiro para o próximo ano vai ser bem diferente da dos últimos anos. Com essa crise econômica, com esse desemprego, com os estádios mais vazios, com a ausência de patrocinadores, com uma série de circunstâncias, todos os clubes estão reduzindo suas folhas salariais, e não será diferente aqui no Ceará, porque senão você não vai conseguir assumir seus compromissos. Então, há um interesse? Precisamos conversar? Precisamos conversar. Precisamos alinhar a nossa conversa. Mais algum jogador que passou por aqui deverá permanecer? Não, imagino que não. Esses que eu falei. Vamos fazer assim uma reformulação bem grande, né? A gente está trabalhando primeiro a questão técnica do jogador. Tecnicamente é o jogador que a gente quer. Vai ter utilidade no sistema de jogo, no modelo de jogo do treinador. Vai fazer qual função? Se ele fizer a mesma função que já tem outros dois fazendo, não interessa, tem que descartar e trazer um outro jogador que faça aquela função que está carente. Então a montagem de jogo é essa. Se ele vai jogar no 4-1-4-1, vamos dizer assim, né? Tem uma segunda linha de 4, tem jogador que joga por fora, tem jogador que joga por dentro. Então não posso trazer 5 que joga por fora e nenhum que joga por dentro. Então eu tenho que saber que em determinado momento eu vou precisar de jogador por dentro, porque eu já tenho os jogadores que jogam por fora e vice-versa, né? Ou laterais mais ofensivos ou mais defensivos. Interessante é que tenha um ofensivo, um defensivo, e aí vai. Então essa montagem nós estamos fazendo, primeiro vendo esse aspecto, depois o aspecto do comportamento do atleta, o comportamento dele dentro do clube e fora do clube. Dentro do clube, relacionamento, liderança, né, entrega, consegue vestir uma camisa pesada como a do Ceará, né? Como é que reage no momento bom e no momento ruim. Fora de campo, ninguém pode escravizar ninguém, mas atleta é atleta, não pode estar em farra, não pode estar em noitada, não pode estar, quer dizer, você pode até estar, mas no dia certo, no momento certo, sem atrapalhar
o seu trabalho. Então é outra coisa que a gente está vendo, é a questão comportamental. E também estamos vendo a questão do histórico de lesão. Por exemplo, agora mesmo tinha um jogador que nós aqui tentamos trazer aqui, durante 3 anos, e apareceu agora o jogador na nossa porta. E o jogador esse ano, infelizmente, esse ano hoje jogou pouco, porque teve muitas lesões. Eu disse, não, então deixa, não vamos trazer. Vamos segurar, vamos trazer quem passou o ano rodando, jogando, para a gente evitar esse tipo de erros que às vezes acontecem, de a gente tentar recuperar um jogador que é bom jogador, não jogou tanto e depois a gente ter problema, ter dificuldade. Né? Aí vocês vão me perguntar, já antecipando, e o Ricardinho? O Ricardinho é um caso excepcional. Ricardinho, eu trago ele para cá até com uma perna, porque eu conheço o jogador, jogou aqui, foi testado no bom e no mau momento, foi líder, quando precisou ser líder, foi o homem da bola parada, foi o homem da organização do time, foi homem quando precisou ser homem, na hora H, e eu me lembro muito bem do jogo com o Macaé, e digo isso, que eu acho que talvez ninguém saiba, no último jogo nosso, jogo decisivo, no intervalo do jogo, o Ricardinho já vinha jogando no sacrifício, no intervalo do jogo, e a recomendação dos médicos é que ele não jogasse o segundo tempo, e já estava aquecendo outro jogador, e ele disse, pode me colocar aí esse jogo, eu não fico fora desse jogo. E talvez hoje, o problema que ele tenha que ele se operou, fez uma cirurgia, foi decorrente daquele momento, daquela atitude dele que foi fundamental para a gente. E para o grupo todo reconheceu nele a liderança, talvez ali foi que nós conseguimos o nosso objetivo. Então esse jogador aí, eu banco ele. Eu banco esse jogador. Como banquei o Wesley. Que aqui, onde eu andava na rua, eram as pessoas me esculhambando em Twitter, em rede social, aqui dentro do clube, pessoas dentro do clube, não faça isso não, você vai se queimar. Eu disse, vou bancar. Porque eu conheço o jogador. Banquei o jogador. E hoje está todo mundo com saudade, me ligando, os mesmos que tuitaram contra, os mesmos que me abordaram contra, os mesmos que me orientaram a não contratar, estão hoje me pedindo para dar um jeito de continuar com o Wesley aqui, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, eu sei que ele tem por mim, mas ele fez um grande ano, né? E provavelmente não vai, eu queria muito, não vamos continuar aqui, é um jogador do Atlético Mineiro, que abriu um mercado muito grande para ele, fora do Brasil, dentro do Brasil, e hoje mesmo de manhã, passei a manhã conversando com ele, se ele sentir que pode vir para cá, eu sei que ele vem, ele criou um vínculo aqui, mas infelizmente, nesse momento, vai ficar difícil, por conta do mercado que se abriu a ele. Né? Então, assim, são esses os critérios que nós estamos usando, tá certo? Então, são esses os critérios. E trazendo jogadores que jogaram e foram bem, que é o mais importante, foram bem. Vai chegar aqui no Ceará e vai ser bem? Vai bem, é difícil. Muita gente boa passou aqui e não conseguiu jogar no Ceará. Né? Agora mesmo o Atlético Goianiense, que foi campeão com méritos e campeão com sobras, tem lá o Potiguar que sai daqui expulso. Que eu sempre gostei desse zagueiro, o Ricardo Silva, que é o Potiguar, que eu dizia aqui, rapaz, o melhor zagueiro que nós temos, mas foi expulso daqui, Magno Cruz passou aqui, foi campeão lá. Pergunta se alguém queria Magno Cruz aqui. Palmeiras tem 3, não? O Palmeiras, campeão brasileiro, tem 3. Egídio tá lá, saiu daqui. Vitor Hugo, zagueiro, não conseguiu nem jogar. No dia que entrou, levou uma vaia. Hein? E o Jailson, goleiro, era reserva do Luiz Carlos. Então, assim, o futebol não dá para você garantir. Né? Porque, primeiro, às vezes, você tem que ter paciência. O Ricardinho mesmo, quando chegou aqui, eu me lembro, passou 6 meses sendo vaiado. Né? O Marinho, eu me lembro que o Marinho nós estreamos no Campeonato Cearense lá em Horizonte. E lá em Horizonte, a gente, para chegar na cabine para assistir o jogo, tem que passar no meio da torcida. Era xingamento, leva esse Marinho manda esse Marinho embora, hoje tá todo mundo quer o Marinho. Então, assim, futebol não é assim uma fórmula mágica. A realidade do futebol é o seguinte, e aí que disse muito bem o André Sanches numa entrevista que ele deu no Bola da Vez. Se você fizer muita coisa errada, muita besteira e conseguir o objetivo, todo mundo vai dizer que você fez tudo certo. Se você fizer tudo certo e o objetivo não vier, vão dizer que está tudo errado. Isso é o futebol. E nós temos que ter maturidade para aceitar isso. Né? Para aceitar isso. Então, é uma coisa que você
tem que procurar eliminar máximo de erros, mas mesmo assim não garante o resultado. Embora eu acho que esse ano nós tivemos alguns erros sim, né? Principalmente com alguns jogadores que não eram para ter vindo para cá por problema de lesão. Mas o nosso time, onde eu ando ainda dizem, um time que tem Richards, Felipe Menezes, Felipe e Wesley no time, qual é o time no Brasil, na Série B, que tinha esse meio campo? Né? E o Bahia, com aquele super time, quase não conseguiu subir. Na última rodada, subiu por incompetência do Náutico, que perdeu dentro de casa para o Oeste, porque senão tinha ficado fora com um super time que ele montou. Então, assim, é encaixe, time de futebol é encaixe, é jogador comprometido, é treinador inteligente, é diretoria presente, é estrutura, né? É pagamento em dia, é apoio da torcida. Isso é o futebol. Isso aí, quando tudo isso acontece, tudo isso vira um elo, aí as coisas tendem a acontecer. Mas reunir tudo isso, às vezes não é tão fácil, né? Todas as variáveis, elas são importantes. Então nós estamos tentando novamente eliminar todos os erros. A experiência que passou, ela serve para aprendizado para frente, né? Vamos tentar corrigi-las, melhorá-las. E o objetivo foi colocado aqui. Nós queremos ser campeão cearense. Não abrimos mão disso. Queremos ser campeão cearense. E queremos o nosso acesso à primeira divisão.